Olá, queridos do meu canal. Hoje nós estamos aqui com a lição número 8 da Isca de Satanás, essa reprodução desse estudo lindo feito pelo nosso querido John Bevere, e eu tenho certeza que nós estamos sendo muito edificados, pelo menos eu estou sendo muito edificada, já estou aqui com a palavra aberta, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para participar, porque nós temos vídeos novos todos os dias, pelo menos aí 4, 5 vídeos por semana, quando não mais. E eu falo para vocês, gente, como nós temos crescido tão rapidamente. Isso é um sinal muito legal, muito especial para mim, porque quer dizer que vocês estão aprovando aquilo que nós estamos passando através dessas telas. E eu espero que realmente edifique sua vida, edifique seu coração. E hoje eu vou falar sobre essa rocha da ofensa, tá? Eu vou falar sobre algo que para mim é muito desafiador. Tá? É algo assim que eu não quero me colocar como algo fácil de resolver, né? A ofensa, ela vem com o único propósito de realmente nos tirar da graça, mas quando nós encaramos ela como uma oportunidade de crescer em Deus, então nós conseguimos confrontar dentro de nós mesmos o desafio de perdoar. Perdoar não é fácil. Se fosse fácil, não teria sido performado por Jesus, ele mesmo, né, nos deu o exemplo de como é difícil perdoar e como é necessário, né? Eu acredito que essa mensagem vai confrontar você, mas também vai trazer cura, vai trazer entendimento. Eu quero começar lendo ali a primeira carta do livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 6. Fala assim que, por isso também na Escritura se diz: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqui a gente vê que é impressionante, né? A mesma pedra que para nós é preciosa porque cremos, mas para aquele que desobedece é uma pedra de tropeço. O Pedro, que nós estamos lendo aqui, ele está dizendo que ela faz um contraste muito claro. Crer está relacionado à obediência, enquanto desobedecer está relacionado à incredulidade. Hoje, nós reduzimos muito essa palavra crer. Às vezes nós dizemos, nós cremos e somos batizados, e por isso pensamos que estamos salvos. Mas quando o Senhor vai ali, na palavra dizendo, quem crer e for batizado será salvo, ele está falando exatamente do crer que significava antes. Na etimologia da palavra, o crer está sinônimo a obedecer. E a incredulidade diretamente ligada a desobedecer, desobediência. Então, quando nós reduzimos essa palavra crer, nós apenas reconhecemos a existência de Jesus, nós cremos que está ligada ao fato de ter essa informação, mas isso não tem o poder de modificar a nossa forma de agir alinhada com as Escrituras. Então, crer está ligado a obediência, né? Quando você olha para uma pessoa e ela diz, eu creio em Deus, e você vê que ela faz tudo errado, que ela desobedece, que ela peca, principalmente de maneira, muitas vezes, proposital, ela está mentindo, ela não crê. Existe dentro dela uma raiz de incredulidade, porque quando a pessoa realmente crê, ela obedece. Então, Hebreus 3:12 diz assim, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você percebe que a incredulidade ela é sinônimo da desobediência? Assim, crer em Jesus é muito mais do que dizer eu creio ou eu acredito.
que Jesus é o Filho de Deus. Crer em Jesus, da perspectiva bíblica, é viver de acordo com a vontade dele. Então, o evangelho que confronta é o evangelho que te faz ir além de palavras vazias. Jesus, ele não veio trazer apenas uma mensagem agradável, uma mensagem comunicada. Ele é chamado de a rocha da ofensa porque a sua mensagem realmente ofende, ela expõe o coração. Em Lucas 2, no versículo 34, ele já profetizava isso. Ele profetizava isso dizendo, olha, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, ou seja, oposição. Não iam engolir Jesus. Então, para alguns, ele é a ofensa em si. Para aqueles que desobedecem, para aqueles que não creem, para aqueles que insistem no pecado. Ele é a própria pedra de tropeço. Ele é a oposição. Você já viu aquelas pessoas que querem tanto pecar, tanto a ofensa, tanto a vingança, que Jesus para elas é algo de tremenda afronta. Mas para aqueles que creem, ele é a preciosidade. Jesus, ele não tem a necessidade, nunca teve, de buscar agradar a todos. Pelo contrário, muitas vezes as palavras dele ofenderam os religiosos, porque ele confrontava esses falsos fundamentos. Essa coisa de quem crer e for batizado está salvo. Não. Quem crer, no sentido de obedecer e se batizar, está salvo. E, na verdade, tem um estudo muito grande a respeito dessa palavra e eu não vou me ater a ela hoje com você. O que eu quero dizer é que Jesus ofendeu os religiosos. E muitas vezes é por isso que fica difícil representar o Senhor na terra. Por quê? Porque você contraria os filhos da iniquidade que te odeiam, mas você também vai contrariar e afrontar os religiosos porque também vão te odiar. Então Jesus declarou aos líderes assim, olha, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus ficaram ofendidíssimos com Jesus, porque eles ensinaram tudo, menos o relacionamento com o Pai. Eles ensinaram a teologia, eles ensinaram as leis, eles ensinaram o legalismo, eles ensinaram os costumes, mas eles não ensinaram a obediência profunda de um relacionamento pela revelação de quem Deus é. Como eu disse na lição 7. A diferença entre revelação e a informação. Mas enfim, a Bíblia diz em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, a planta que tem que estabelecer dentro de nós como aqueles que vão ser ofendidos na terra, e ele disse que nós seríamos ofendidos, porque estamos como partícipes ou participantes das afrontas, do sofrimento dele num mundo que não pertence a ele. Ele não é o rei desse mundo, o rei desse século. O rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus, é rei não nesse mundo. Então, literalmente, ele está dizendo que nós vamos sofrer todos esses problemas, mas se não é ele que planta dentro do nosso coração a revelação de quem ele é, tudo vai cair por terra. Nós não vamos conseguir ser fiéis. Então, Jesus, ele nunca esteve preocupado em manter multidões por meio de discursos agradáveis. Né? Ele queria realmente separar aqueles que estão firmados na verdade da palavra daqueles que realmente só ouviram e têm essa informação, mas a vida deles não é uma vida de obediência. Essa era a maior missão de Cristo, fazer esse confronto, né? Porque a ofensa, queridos, na verdade, todos nós somos treinados, passados por esse teste, porque a ofensa, ela revela o coração. A palavra de Deus é como a espada que corta
e ela revela o que está dentro de nós. Então, Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, a ofensa é um teste. Ela revela quem está fundamentado na verdade e quem está apenas seguindo Jesus por conveniência ou por religiosidade. Você quer saber se alguém é realmente de Deus? Observe como ele ou ela vão agir diante da ofensa. Se haver uma facilidade em perdoar, essa pessoa está fundamentada naquilo que Deus revelou a ela. Mas se ao invés disso, você entender que a isca da ofensa chegou ali e a pessoa, ela ficou presa ali, aí você vai entender que ela é apenas um religioso. Ela ainda não teve a revelação de quem Deus é, de quem Cristo foi e é. Então, a ofensa, ela não parou nos religiosos. Os próprios discípulos de Jesus se escandalizaram, ou seja, eles se ofenderam. Em João, no capítulo 6, lá no versículo 60, até o 64, nós vemos que diz assim, ó, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura essa palavra, quem pode ouvir ela? Mas Jesus, sabendo que os seus discípulos murmuravam por causa disso, falou assim, isso te escandaliza? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. E eu vou dizer mais, inclusive Pedro dizendo, para onde iremos nós? Não é assim? Então os discípulos também foram ofendidos pelas palavras de Cristo. Assim como nós muitas vezes nos vemos ofendidos porque não faz sentido. O perdão não faz sentido. Jesus ele não correu atrás deles para pedir desculpas. Pelo contrário, ele perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, está a fim de ir embora também? Pode ir. E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. João 6,68. Então são exemplos de ofensas que muitas vezes nos trazem a confiança de que estamos firmes na rocha. E a ofensa, ela purifica, ela refina a nossa fé. Então, se você em algum momento da sua vida se vê ofendido de alguma forma, entenda, isso está te dando uma purificação muito profunda no seu caráter. Lembra de João Batista e Marta e Maria? João Batista ele ficou ofendido com Jesus porque Jesus não foi visitá-lo na prisão. Em Lucas 7,19, a Bíblia diz que ele perguntou assim, ó, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar por outro? E aí Jesus respondeu, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, já pensou perguntar para o Filho de Deus, olha, é você mesmo o Filho de Deus ou será que eu devo esperar outro no seu lugar? João Batista ficou ofendido. E é interessante, porque a palavra de Deus diz que de filhos de mulher, dos nascidos de mulher, nunca houve um homem tão grande quanto João Batista. Ou seja, as nossas questões particulares, elas literalmente não são ofensivas para Deus. Ele ama o fato de você ser verdadeiro e transparente com Ele, porque você tem sede. Então, da mesma forma, Marta e Maria, lembra? Elas ficaram super ofendidas com a morte de Lázaro. Lá em João 11:21, a Marta disse assim, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Pensa. Então, a ofensa, ela faz questionar os métodos de Deus. E faz também questionar o porquê nós estamos vivendo tal situação, tal ofensa. Porque ela também revela aonde está a nossa confiança. A rocha que quebra para restaurar é Jesus. Jesus é a rocha que confronta, mas não para destruir, esmiuçar no sentido de acabar, de desaparecer. Acabar com você para te extirpar. Mas ela vem para te quebrantar, para te restaurar. Lucas 20:18 diz assim, todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços.
e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Então nós podemos escolher nos quebrantar diante da verdade ou sermos esmagados por ela no juízo. Você tem uma escolha. O que você vai fazer com o que fizeram com você? A aplicação na prática é assim, quantas vezes nós ficamos ofendidos com Deus porque Ele não faz as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nós achamos a mensagem dura demais, como os discípulos falaram, e nós queremos muitas vezes só desistir de tudo? A pergunta é o seguinte, você vai cair na rocha e ser moldado por ela, ou vai tropeçar nela? Bom, Jesus nunca prometeu um evangelho sem confrontos. É um evangelho que traz purificação. Ele é a verdade que liberta. E às vezes, essa verdade vai nos ofender sim. Porque ela vai expor o nosso orgulho, ela vai expor os nossos pecados e a nossa falta de segurança nele. Porque ele diz lá em Lucas 7:23, bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. Ou seja, como é difícil não se ofender com as coisas que Deus faz. Mas eu preciso me reduzir àquele que não sabe nada, que tudo está nas mãos do conhecimento do Pai. Bom, nessa lição número 8, nós aprendemos a não confiar nas nossas emoções, mais uma vez. Nós escolhemos nos render à palavra de Deus e à revelação de quem Ele é. Porque quando ela me confronta, quando as situações me escandalizam, me ofendem, elas também me moldam. Elas também me ajudam a viver uma vida em obediência. E elas me permanecem fazendo alguém de coração humilde, quebrantado, diante dele. Que você possa receber essa palavra hoje no seu coração. Que você possa ter a revelação da palavra de Deus pura e simples. Porque é o que vai te segurar no dia mau. E é o que vai te capacitar a perdoar. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Vamos para a lição número 9. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece, se você quiser também ser membro, só assinar aí, você vai estar mais pertinho da gente e vai também nos fornecer uma ajuda para a sustentabilidade do canal. Muito obrigada por tudo, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.